A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 3. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 50 a 52. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé decidiram empreender nova viagem para a Galácia, a fim de visitar os irmãos. Entretanto, eles se desentenderam quanto à participação de João Marcos nessa viagem. Paulo não queria levá-lo, pois o jovem os havia abandonado na primeira viagem, voltando para Jerusalém. Na verdade, Paulo tornara-se útil ao Senhor porque Barnabé decidiu procurá-lo em Tarso e introduzi-lo na igreja em Antioquia para aperfeiçoá-lo. Podemos perceber que Barnabé era um homem bom, que se preocupava em aperfeiçoar os mais jovens. Porém, Paulo não levou isso em consideração e não teve o mesmo sentimento em relação ao jovem Marcos. Por causa dessa situação, eles se apartaram. Paulo escolheu Silas e partiu para confirmar as igrejas da Galácia. Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. Atos capítulo 15, versículos do 36 ao 41. Tempos depois, vemos que João Marcos se tornou muito útil ao Senhor, até mesmo escrevendo o Evangelho de Marcos, baseado nos relatos de Pedro. Não queremos aqui tomar partido de Barnabé ou de Paulo, mas apenas salientar a vontade soberana de Deus naquela situação. Paulo e Silas em Filipos. O maravilhoso avanço do Evangelho. Em Listra, Paulo e Silas encontraram o jovem Timóteo, que se tornou integrante da equipe. Após passarem pela região frígio-gálata, queriam abrir novo campo de trabalho. Contudo, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Chegaram a Troade, onde Paulo teve uma visão de um varão macedônio que clamava por ajuda. Ele concluiu que Deus os havia chamado para ir à Macedônia. Já na primeira cidade, Filipos, encontraram um lugar de oração junto ao rio, e ali estavam algumas mulheres. Eles lhes pregaram a palavra e Deus já havia preparado Lídia, vendedora de púrpura, que abraçou a fé. Foi batizada junto com toda a sua casa e depois disso ainda hospedou os apóstolos. Atos capítulo 16, versículos do 11 ao 15. O avanço do Evangelho em Filipos. Ainda em Filipos, enquanto caminhavam para o lugar de oração, uma jovem possessa de espírito adivinhador clamava atrás deles com insistência. Paulo, em nome do Senhor Jesus, repreendeu o espírito e a jovem foi libertada. Entretanto, seus senhores, vendo sua esperança de lucro findar, agarraram Paulo e Silas, levaram-nos à praça e acusaram-nos diante das autoridades de perturbar a cidade. Eles foram açoitados, levados para o cárcere interior e tiveram os pés presos no tronco. Perceba, querido leitor, que ser um apóstolo, um servo do Senhor, não é algo fácil. Não devemos criticar o jovem João Marcos por haver abandonado Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária deles. Por outro lado, para ser um ministro da nova aliança, é preciso não olhar para as dificuldades. Na prisão,
por volta da meia-noite, em vez de murmurarem contra o Senhor, por causa de toda aquela situação, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Enquanto isso, os demais companheiros de prisão escutavam. Perceba que, quando você ora com uma pessoa, pode haver outra ao seu lado escutando. Quando você prega o Evangelho, mesmo que o ouvinte não esteja interessado, outras pessoas podem estar ouvindo e desejando receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Conversão do carcereiro e toda a sua casa. Continuando, sobreveio um grande terremoto e os alicerces da prisão foram abalados, de modo que todas as celas se abriram. Atos capítulo 16, versículo 26. O carcereiro, tendo despertado e vendo isso, ia matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Contudo, Paulo bradou, impedindo de cometer esse mal. Todos os presos ainda estavam ali. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-lhes para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículos do 29 ao 31. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Todos creram no Senhor e foram batizados. Ainda naquela noite, ele cuidou dos ferimentos dos apóstolos, pôs a mesa para alimentá-los e toda a sua família manifestava grande alegria por ter crido no Senhor. Versículos do 32 ao 34. Precisamos desse espírito desbravador e intrépido que estava em Paulo para pregar o Evangelho e orar pelas pessoas. Quando anunciamos o Evangelho, toda a frieza espiritual e mordidão findam, pois o fogo do Evangelho queima em nosso interior. Pregue o Evangelho, permita que os rios de água viva, o Espírito, fluam por seu intermédio para salvar as pessoas. Se você assim o fizer, perceberá que sua vida cristã será mudada. Querido leitor, se hoje nos propusermos a orar pelas pessoas, milagres acontecerão. Não apenas elas serão salvas, mas também toda a sua família poderá ser salva, como aconteceu com o carcereiro. Podemos confiar que o Senhor operará.